paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Gostaria de deixar aqui uma meditação para nossas vidas no segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, o versículo de número 16, nos diz a palavra de Deus. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém. Meus amados irmãos, o rei da Síria, certa feita, buscou fazer guerra contra Israel. E assim, na calada da noite, em secreto, o rei da Síria, reunindo-se com o seu conselho e com o seu capitão de guerra, então tramaram, fazer emboscada contra o rei de Israel. Os inimigos então tramaram, fizeram um acampamento em um caminho que certamente Israel, com o seu rei e o seu exército, passariam ali e certamente seriam surpreendidos, seriam mortos, destruídos. Porém, amados irmãos, em Israel havia um homem de Deus chamado de Eliseu, profeta do Senhor. Amados, Deus sempre revela as emboscadas, as tramas contra os seus servos, contra o seu povo. Você crê nessa palavra? Às vezes o inimigo projeta, trama, arquiteta, planeja alguma coisa contra a minha e contra a tua vida, contra a minha e contra a tua família. Mas Deus está vendo tudo. Deus está vendo os projetos. Deus está vendo os planos, os laços, as emboscadas para me surpreender, te surpreender, para destruir as nossas vidas. Aleluia. Mas já dizia o salmista no Salmo 124, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga a Israel, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, nossos inimigos já teriam nos engolido vivos. Aleluia. E os últimos versos diz: mas a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou, a armadilha quebrou, caiu por terra e nós escapamos. Glórias a Deus. Você crê que Deus é escape? Você crê que Deus é livramento? Que Deus faz cair por terra as tramas, as armadilhas contra a nossa vida? Foi isso que Deus fez. Deus então revela ao profeta Eliseu, aleluia, a emboscada, do rei da Síria contra o rei de Israel e contra o seu exército, para destruí-los, aleluia. E a Bíblia diz que o profeta Eliseu foi avisar ao rei de Israel: olhe, me permita aqui conjecturar, não passe por ali não, rei, não vá por aquele caminho não, porque ali tem uma emboscada para o Senhor. O inimigo está ali para tragar o Senhor, destruir o Senhor e o seu exército. Então os dias passaram e logo o rei da Síria ficou confuso a esse respeito, aleluia, e disse: não, deve ter alguma coisa errada aí. Como é que a gente está aqui esperando, o rei de Israel, e ele não passa? Aleluia. Mas Deus mostra, Deus revela, aleluia, Deus dá escape, Deus dá livramento ao seu povo, aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. Eu gostaria ainda, meus amados irmãos, da continuidade. Então o rei da Síria ficou confuso a esse respeito, porque era algo, um planejamento entre eles, era algo secreto, aleluia. Mas a Bíblia diz, glórias a Deus, que ele reúne então os seus soldados. E reunindo os seus soldados, ele vai perguntar: não deve ter aqui alguém, um espião, alguém que está aqui conspirando contra nós, entregou o nosso plano ao rei de Israel, porque ele não passa por aqui, já era para a gente ter destruído ele há muito tempo. Glória a Deus, aleluia.
não é sorte não, é providência, é fidelidade de Deus, é o cuidado de Deus, é a boa mão do Senhor estendida, dando escape, dando livramento a alguém. Glórias a Deus. E a Bíblia diz que um dos soldados, um dos servos do rei da Síria disse: não, meu Senhor, não é ninguém fazendo conspiração, não tem ninguém aqui falando contra o Senhor não, fazendo alguma coisa contra o Senhor não, ninguém entregou o Senhor não, é que lá em Israel há um profeta. Aleluia. O versículo de número 12 diz as últimas partes: ele faz saber ao rei de Israel as palavras, rei da Síria, que tu falas em secreto na tua câmara de dormir. Como Deus é grande, como Deus sabe, Deus vê tudo, Deus conhece todas as coisas. Descanse o seu coração, Deus está vendo. Aleluia, Deus está ouvindo, Deus conhece na íntegra o que acontece. Amados irmãos, então o rei da Síria disse: então vamos pegar esse profeta, vamos pegar ele, vamos destruir. Onde é que ele está? E alguém disse: ele está lá em Dotã, Senhor. Então o rei da Síria armou seu exército e disse: vamos lá. E chegando lá, cercaram a cidade. Meus amados irmãos, o versículo de número 14 e o versículo 15 nos conta este detalhe. O rei da Síria cercou aonde o profeta Eliseu estava com o seu ajudante, com um moço. Então, amados irmãos, cercaram de carros e de cavalos de guerra. Quando o jovem, o ajudante do profeta Eliseu, viu a situação, ele se desespera. Nós vamos morrer. Profeta, nos cercaram aqui. O rei da Síria está aqui, está com sangue nos olhos. Vamos morrer. E a Bíblia diz, aleluia, vendo o estado, não é, daquele moço, o profeta Eliseu ficou preocupado, e viu ele bem preocupado, aflito, não é, com a situação, com o exército da Síria. Então ele dá uma palavra àquele moço e diz, aleluia, onde nós lemos, glórias a Deus. E ele disse, o profeta Eliseu ao jovem: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os dos que estão com eles. A continuação é que Eliseu faz uma oração, versículo 17 por diante, e pede para que Deus abra os olhos espirituais daquele rapaz. E assim Deus faz. E quando ele começa a enxergar com olhos não naturais, mas espirituais, a Bíblia diz que carruagens de fogo, aleluia, carros de guerra, de fogo da parte de Deus, estavam cercando o profeta Eliseu. Aleluia, um grande exército de Deus, aleluia, estava acompanhando, aleluia, guardando Eliseu e aquele moço. Muitas vezes é assim na minha e na tua vida. Aleluia, você crê que Deus, Ele tem um exército celestial guardando a minha e a tua vida? Você crê que os anjos de Deus, aleluia, estão a nos guardar em todos os nossos caminhos? Aleluia. Observe o versículo, o capítulo 32 do livro de Gênesis. Glórias a Deus. O versículo de número 1 e o versículo de número 2. E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. O versículo 2. E Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus. Os anjos de Deus estavam marchando como um exército de Deus, guardando Jacó em todo o seu caminho. Agora observe juntos, para terminarmos, os Salmos de número 91, meus irmãos, o verso de número 11. Glórias a Deus. Salmo 91, verso 11. Porque aos seus anjos dará ordem
a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Guarde esta palavra, sossegue, descanse. Você está guardado, bem protegido no Senhor. A tua família, a tua casa, aquele ente, aquele parente está guardado, protegido pelo Senhor. Aleluia! Mais são os que estão contigo do que da parte do inimigo das nossas almas. Creia no Senhor Jesus, firme-se no Senhor Jesus. Ele é grande e te guarda em todos os teus caminhos. Amém.